Bom dia, hoje são 24 de junho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Veja desta semana. Aqui está, revista Veja, do dia 24 de junho de 2020, edição 2692. E aqui, na página 51 da revista Veja, um erro aqui de língua portuguesa. Vou ler aí, vou aproximar, aqui está, na página 51. Vou aproximar aí de você o texto. Veja aí, vamos lá. Como você vê aí, está escrito assim: fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita implica em debates sobre a eficácia dos programas assistenciais. Vou repetir. Fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita implica em debates sobre a eficácia dos programas assistenciais. Gente, o erro aí está nessa regência do verbo implicar. Implica. Esse verbo aí, ele é perigoso. Aí está o verbo implicar. Diz assim: fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita implica em debates. Implica em debates, como você vê aí. E aí está o erro. Não há essa preposição em antes da palavra debates. Não existe essa preposição aí, porque o verbo implicar está aí no sentido de acarretar. Eu diria assim, ó: fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita acarreta debates sobre a eficácia dos programas assistenciais. Entendeu? Então o verbo aí implica. O erro aí é porque não há essa preposição aí. Seria direto. Necessita, ó, fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita implica debates. Implica debates. Transitivo direto, sem preposição é. E aí está o erro. Fiz aqui um quadro explicativo para você. Vamos lá, veja o quadro aí. Muito bem. Coloquei aí o verbo implicar e as regências aí, regências dele. Gente, na língua portuguesa, o que diz se um verbo é intransitivo? Não precisa de complemento. O que diz se um verbo é transitivo direto? Precisa de um complemento sem preposição. Daí, transitivo direto. E o que diz se um verbo é transitivo indireto, que exige preposição? E o que diz que ele é ao mesmo tempo direto e indireto? O que diz isso para um verbo? Não é o verbo em si mesmo, mas a posição dele dentro de uma oração. Então, um verbo dentro de uma oração, ele pode ter várias regências. Ele pode ser transitivo direto, pode ser intransitivo, pode ser transitivo indireto, ou pode ser ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Então, o que vai dizer se um verbo é transitivo direto, direto ou indireto, ou intransitivo, o que vai dizer é a oração em que esse verbo se encontra. Daí o erro, entendeu? É preciso conhecer a regência do verbo. Do contrário, a pessoa pode incorrer em erro gramatical. E é o que aconteceu aí. Então aí está o quadro. Coloquei assim: verbo implicar. Ele pode ser transitivo direto, ou ele pode ser transitivo direto e indireto, ou pode ser transitivo indireto. Ele será transitivo direto, esse verbo, no sentido de acarretar, como você vê aí. Acarretar, trazer como consequência. Então, se esse verbo estiver numa oração com o sentido de acarretar, trazer como consequência, é um verbo transitivo direto. E pede um complemento sem preposição.
Já no sentido de envolver, de comprometer alguém a algo, envolver alguém a algo, aí esse verbo implicar será transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele pedirá um complemento com preposição e o outro sem preposição. E de outra forma, se esse verbo estiver numa oração no sentido de promover rixas, promover brigas, mostrar má disposição para com alguém, antipatia, se esse verbo estiver nesse sentido, então ele será transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Entendeu? Então é fácil ver que o que marca a transitividade de um verbo é a oração em que ele se encontra, porque ele pode mudar de roupa, ele pode mudar de calçados, dependendo da oração em que ele se encontra. Então, muito cuidado com isso. Certinho, gente? Entendeu aí o quadro? Agora, para explicar melhor, fiz aqui uns exemplos para fixação aí de você, entendeu? Então vamos lá, veja aí a tabela. Eu fiz aí os exemplos. Eu coloquei aí 2 exemplos de cada função aí do verbo implicar. Então vamos à primeira. Vou pegar aqui a passagem que está na revista e aqui já coloquei com a correção. Então, o jornalista da revista Veja escreveu assim, já na forma já aqui corrigida por mim. Ele escreveu assim: A. Fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita implica debates sobre... Aí vai. Então aqui já a forma correta, gente. Fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita implica debates. E não, como está na revista, implica em debates. Não existe essa preposição em. Por quê? Porque o verbo implicar aqui está no sentido de acarretar. No sentido de acarretar, de trazer como consequência. Veja lá, eu digo assim, ó. Fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita acarreta debates. Olha aí. Eu posso substituir o verbo aí, ó, implica, por acarreta. Então aí é transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Não aceita preposição. E a revista trouxe aí a preposição em. Não é aceitável aqui. Entendeu? Então aqui, no primeiro exemplo, o verbo implicar é transitivo direto. Ele pede apenas um complemento sem preposição. E aí está, debates, ó. Que fazer o dinheiro chegar à camada que mais necessita implica o quê? Debates. Implica debates. Debates aí, o objeto direto. Entendeu? O outro exemplo. O desrespeito às leis implica punições. É o correto. E não o desrespeito às leis implica em punições, como as pessoas dizem. Não é implica em punições, mas implica punições. Porque o verbo implicar aqui está no sentido de acarretar. Eu diria assim, o desrespeito às leis acarreta punições. Olha aí. Então o verbo implicar no sentido de acarretar é transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Aí diz, o desrespeito às leis implica. Implica o quê? Punições. Então punições é o objeto direto. E o implica aí é verbo transitivo direto. E não com preposição. Entendeu? Agora vamos dar um exemplo aqui de o verbo implicar, o mesmo verbo, olha aí, numa oração já com outro sentido. No sentido aí de envolver, comprometer. E aí ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Pede um complemento com preposição e o outro sem preposição. Então o exemplo está aí. As drogas implicaram Paulo em vários crimes. Olha aí a diferença. As drogas implicaram Paulo
em vários crimes. Esse verbo aí, implicar, na forma implicaram, é um verbo transitivo direto e indireto. Pede dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Então eu digo, as drogas implicaram. Implicaram quem? Objeto direto, Paulo. Em que? Em vários crimes, o objeto indireto. Entendeu? Paulo, objeto direto. E em vários crimes, objeto indireto. Viu aí a diferença? Viu aí como o que marca a transitividade de um verbo não é ele por si só, mas ele dentro de uma determinada oração. É a oração que vai dizer se o verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. É a posição dele dentro da oração. É a oração que muda o sentido do verbo. Então aqui nesse exemplo, as drogas implicaram Paulo em vários crimes. O verbo implicar aqui está no sentido de envolver. No sentido de envolver, ele é transitivo direto e indireto. No sentido de envolver, de comprometer. Eu poderia dizer assim, as drogas envolveram Paulo em vários crimes. Aí está correto também. As drogas comprometeram Paulo em vários crimes. Aí está correto também. Então o verbo implicar no sentido de envolver, comprometer, como aí está, é transitivo direto e indireto. Pede um complemento com preposição e o outro sem preposição. Outro exemplo, eu digo, Maria implicou o ex-marido no homicídio. Então Maria implicou quem? O ex-marido. Aí é o objeto direto. Implicou quem? O ex-marido. Em que? Em que ela implicou o ex-marido? Aí vem a resposta, no homicídio. Então no homicídio é o objeto indireto. A preposição em está aí, nessa fusão no homicídio, ó, no. A preposição em está aí. No significa a preposição em, mais o artigo o. Certinho? Então veja. Nesse sentido aí, Maria implicou o ex-marido no homicídio. Implicar aí está no sentido de envolver, de comprometer. Se está no sentido de envolver, então é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Pede dois complementos. Viu aí a diferença? Maria envolveu o ex-marido no homicídio. Maria comprometeu o ex-marido no homicídio. Maria implicou o ex-marido no homicídio. Vamos agora a outro exemplo. Eu digo assim, João implicava com todo mundo. Olha aí, nesse sentido aí, nessa oração, diferentemente das outras orações, o verbo implicar está no sentido de promover rixas, no sentido de mostrar má disposição para com alguém. Viu aí? Está no sentido de antipatia. Eu digo, João implicava com todo mundo. Nesse sentido aí, implicava no sentido de antipatia. Eu digo assim, João não tinha simpatia para com as pessoas. João implicava com todo mundo. João mostrava má disposição com todo mundo. Então, o verbo implicar no sentido de mostrar má disposição, no sentido de antipatia, que é o caso aí, João implicava com todo mundo, aí é um verbo transitivo indireto apenas. Pede apenas um complemento com preposição, e a preposição está aí, preposição com. Então eu digo, João implicava, aí vem a pergunta, com quem? Com que? Com todo mundo. Então, com todo mundo é o objeto indireto. E o implicar aí, implicava, é verbo transitivo indireto. Pede o complemento com preposição, e ele está aí.
Ela está aí, a preposição com. João implicava. Implicava com quem? João tinha antipatia. Com quem? Com todo mundo. Então o verbo implicar no sentido de mostrar má disposição, no sentido de antipatia, é verbo transitivo indireto. Pede complemento com preposição. O mesmo exemplo, eu digo aqui, a mãe implicava com sua filha Célia. A mãe implicava com sua filha Célia. É o mesmo sentido. O verbo aqui implicar no sentido de mostrar má disposição para com outra pessoa. Mostrar antipatia para com outra pessoa. E aí está. A mãe implicava. Implicava com quem? A mãe tinha antipatia. Tinha antipatia com quem? Com sua filha Célia. Então a mãe implicava. Implicava com quem? Com sua filha Célia é o objeto indireto. E o implicava aí é verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição, a preposição com. Então você vê aí facilmente que o verbo implicar, dependendo do contexto da oração, ele tem aí três sentidos. Tem três sentidos, dependendo da oração. Então é fácil ver que é a oração que marca a característica do verbo. É a oração que vai dizer se o verbo ele é transitivo indireto, no caso aí do verbo implicar, se ele é transitivo indireto. É a oração que vai dizer se ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E é a oração que vai dizer que ele é um verbo transitivo direto e até mesmo um verbo intransitivo. É a oração que vai dizer isso. Então você tem que ter cuidado. Diante do verbo implicar, veja qual é o sentido ali dele naquela oração. Se ele estiver ali no sentido de acarretar, trazer alguma coisa como consequência, aí ele é um verbo transitivo direto. Se ele estiver no sentido de ter antipatia para com alguém, aí ele é um verbo transitivo indireto. E se ele vier no sentido de envolver, de comprometer, aí ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Entendeu? Então o erro da revista foi esse. Naquela frase da revista oração, o verbo implicar está no sentido de acarretar, no sentido de trazer como consequência. E nesse sentido, ele é verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Só que o jornalista colocou a preposição em, no sentido de acarretar do verbo implicar. E aí foi o erro. Muito obrigado.